Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente bem, professor Flávio. Ótimo. Então, vamos iniciar. Demos uns 5 minutos de tempo adicional para a chegada de mais alguns dos participantes já inscritos para o nosso webinar. Então, vamos dar início a ele. Obrigado pela presença de todos, pelo interesse. Essa é uma iniciativa conjunta do capítulo brasileiro da Internet Society, né, a ISOC Brasil, e o IRIS, Instituto de Referência Formação da Sociedade de Belo Horizonte, né, que essas duas entidades, né, já vínhamos conversando há algum tempo para iniciarmos atividades em cooperação, né, porque o IRIS desenvolve estudos, pesquisas em vários assuntos que são de grande interesse do capítulo, né, e que podem trazer uma boa contribuição para todos os membros do capítulo. E, no outro sentido também, né, a gente espera que, pela participação dos membros do capítulo nessas atividades, né, também o IRIS receba uma boa realimentação para o trabalho que ele conduz. Eu vou deixar a Luísa Brandão, né, que vai ser a nossa condutora da atividade hoje e também no próximo webinar, que vai acontecer depois no dia 29, em sequência a esse, né, que ela vai falar um pouquinho mais sobre a temática, né, introduzir o assunto, né, e dizer que é uma satisfação iniciar essa parceria com o IRIS e mais adiante, né, a gente espera ter outras iniciativas em conjunto com o IRIS e também com outras entidades com as quais a gente está conversando e que a gente em breve vai poder anunciar para os nossos membros. Então, vamos dar a palavra para a Luísa para que ela comece o trabalho. Não sei se o Diego gostaria de falar alguma coisa, Diego, em nome da Internet Society Global, uma rápida palavrinha. Boa tarde a todo mundo. Não tem muita coisa para agregar, as coisas que o senhor falou. É muito bacana poder apoiar a parceria do capítulo brasileiro com o IRIS, no sentido de iniciar um processo mais estruturado de produção de conhecimento de massa crítica em relação a um tema que é muito importante para os diversos projetos que a Internet Society tem desenvolvido, coisas que tocam a área de bloqueios, coisas que tocam a área de regulação, coisas que tocam o estudo prospectivo que tem sido feito em relação ao tema da consolidação. E apesar de aqui eu ser alguém da audiência e de ter assumido há pouco tempo o lugar que era da Raquel Gatto, eu posso dizer que a gente vai iniciar em muito breve um trabalho mais estruturado de trabalho em parceria com o capítulo brasileiro a partir desse tipo de iniciativa para a gente conseguir retroalimentar a atuação da Internet Society aqui na América Latina e no Caribe com o tipo de informação e conhecimento que vocês produzirem e circularem a partir do capítulo. Obrigado, Luísa, pela disponibilidade. Obrigado, professor Flávio, por empurrar esse processo para frente. Então vamos lá, Luísa, tudo contigo. Olá, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Flávio e ao Diego pelo convite da gente ir por essa iniciativa de trabalhar um pouco mais os temas de internet e jurisdição. O professor Flávio e o Diego já fizeram uma introdução sobre, né, o que nos levou a essa iniciativa, a essa ideia mesmo de ampliar o debate, de construir mais espaços de diálogo. Então, dito isso, eu vou já começar a trazer alguns pontos que a gente vai discutir tanto no webinar de hoje quanto no do dia 29, para que eu possa acompanhar, para que vocês possam acompanhar melhor, eu fiz alguns slides, vou compartilhar minha tela. E, por favor, não hesitem em levantar a mão, tem uma ferramenta do Zoom para isso, ou fazer comentários, e aí eu vou pedir ao professor Flávio e ao Diego que ajudem a olhar o chat aqui, ver se tem alguma pergunta, por favor, porque eu posso ficar meio perdida se eu tentar fazer as duas coisas aqui. Então...
Como o Diego e o Flávio falaram, eu sou do Instituto de Referência Internet e Sociedade. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, que se dedica à pesquisa, e a gente tem uma linha de pesquisa em internet, jurisdição e cooperação internacional, que são esses temas que a gente vai procurar trabalhar nesses 2 dias. Então, também fica o convite para que vocês se engajem aí na rede do IRIS. Temos uma newsletter que traz vários desses temas e dessas discussões. Para o dia de hoje, né, o que a gente planejou foi discutir um pouco do cenário global. Então, eu vou trazer alguns desses espaços de diálogo sobre internet e jurisdição, né, onde que vocês encontram mais essas questões sendo faladas para além do Brasil. Alguns casos que ilustram essas discussões. Os casos, geralmente, eles são longos, então, por causa do limite do tempo, eu me permiti resumi-los de uma forma que pode parecer superficial, mas eu tenho indicação bibliográfica e a gente pode continuar conversando se alguém tiver alguma dúvida sobre esses casos. E também falar um pouco de aplicação extraterritorial e conflitos de lei. Bom, por enquanto tudo tranquilo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essa ordem de falas, ou enfim, de temas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Luísa. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, primeiro, para situar, né, esse assunto que a gente está falando aqui no tema macro da governança da internet, que também é um espaço por onde a gente transita, né, estando interessado aqui nesse webinar, a gente está falando de uma questão que ainda está em construção, que é a da jurisdição. Né? Vocês veem que existe uma camada da discussão que é mais concreta, que já está que já está mais firme, que são os protocolos, as camadas técnicas, a infraestrutura, né, e os padrões, os estándares que existem no âmbito da internet e da sua governança, enquanto as outras camadas de discussões, elas ainda estão em construção, e é esse o momento em que a gente vive, um momento de construção. Então, pode parecer, em muitas situações, que eu vou falar, olha, isso aqui ainda está em discussão, a gente ainda não tem uma resposta, mas não tomem isso como uma frustração, mas sim como um incentivo para que cada vez mais gente passe a pensar e a construir uma massa crítica, como disse o Diego, para esses temas. O que a gente está falando, então, quando está falando da discussão sobre jurisdição? Parece uma coisa bastante longe da nossa realidade, um conceito que nem é tão claro assim, que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre ele, mas basicamente essa discussão ela diz respeito aos direitos, inclusive os nossos, dos usuários, que somos usuários da internet. A gente vai pensar então em privacidade, em segurança, inclusive para os negócios, por exemplo, para poderem operar e se desenvolver, em legalidade, que é a gente ter, eu quero dizer, todos os atores no âmbito da internet de poderem ter uma previsibilidade do que significa exercer aquelas atividades ali. A gente também vai pensar em compromissos internacionais, porque, e aí a gente tem aquelas características básicas da internet, e uma delas, se não a principal delas, é que ela é global. Então, a partir do momento em que a internet se configura como uma tecnologia que desconhece essas fronteiras geopolíticas, né, aquelas que foram estabelecidas pelos países, a gente também vai precisar olhar um pouco para qual é a estrutura que também vai além dessas fronteiras.
Então, a gente vai pensar em como a soberania dos países ela pode ser recompreendida nessas questões e como que seria a possibilidade de desenvolver uma jurisdição compartilhada entre os diferentes países para os casos que envolvem a internet. E a gente vai ter ainda um espaço de governança global, que é aquele que vem sendo construído para a internet, em razão dessa natureza global, e de diferentes modelos de negócio e atores que transitam nas camadas da internet. Bom, e o que é esse tema, né? Jurisdição, internet, jurisdição, internet, desafios jurisdicionais, não faltam possibilidades de construir esse tema. A gente está falando, basicamente, de exercício de poder, principalmente no caso da jurisdição estatal, sobre a internet. Então, a gente pensa que a jurisdição, primeiro, ela é bastante anterior à internet e à própria, enfim, a estrutura de Estado que a gente conhece hoje, ela vem lá do século XVII. E aí, a gente começa a ver como esses estados se organizam a forma de solucionar os conflitos entre as pessoas, organizar quais são as leis aplicáveis, quem é que diz o direito, enfim, como que a sociedade ali se organiza. A partir desse modelo de Estado que vem, então, do século XVII, a gente percebe elementos bastante importantes, que são a territorialidade e a soberania. Se a gente for parar para pensar em todos os em todos os critérios e também alguns problemas que circulam a atividade do Estado e que são lá aqueles critérios que estão nas leis de dizer, olha, quando o casamento é celebrado no Brasil e o casal vai morar em outro país logo em seguida, é a lei do outro país que vai valer. Ou, quando o imóvel estiver situado no Brasil, é a lei brasileira que vai valer. Percebam que existe esse elemento de territorialidade. Quando a coleta de dados ela for feita no território nacional, vai valer a nossa futura LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no ano que vem. Então, essa ainda essa continua sendo a forma de organização que os estados têm para as suas relações, para as relações entre as pessoas, não só as pessoas naturais umas com as outras, mas também as pessoas jurídicas, que são as empresas, os órgãos públicos, etc. A forma como esse poder se organiza dentro de um determinado território é o que a gente chama de soberania. Essa soberania, ela é tanto dessa perspectiva interna, de dentro de um determinado território, aquele Estado ter o poder sobre esse território, tanto externa, que se reflete no que se chama de princípio da não interferência, por exemplo. Então, um Estado ele não pode agir dentro do território de outro, porque foi assim que o sistema internacional se organizou. A partir do século XVII e depois com outros modelos de organização do sistema internacional, principalmente a partir do século passado. Quando a gente está falando de jurisdição, em termos práticos, então jurisdição como esse conceito amplo, né, de exercício de poder e de como que as leis e os diferentes atores vão interagir, a gente pensa em 3 nichos que são interdependentes e tem como resultado concreto, né, quando pensados de forma conjunta, aquelas questões que a gente viu no segundo slide, que são a privacidade, a segurança, a legalidade,
entre outros, né? Então, essas dimensões elas precisam ser compreendidas de forma integrada, embora aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para que a gente tenha essas definições bastante claras. Quando a gente está falando de lei aplicável, a gente está falando de jurisdição prescritiva, que é a primeira dimensão da jurisdição. Quer dizer, qual que é efetivamente a lei que vai ser aplicada a determinada relação. Eu já dei o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das hipóteses de aplicação é justamente que o dado seja coletado no território nacional, por exemplo. Então, aquela pessoa física ou jurídica que estiver coletando esses dados no território nacional vai ter que observar a lei brasileira. Antes da LGPD, a gente já tinha o Marco Civil da Internet, mais para frente vou falar um pouco sobre ele, que definiu lá que quando existir qualquer operação de tratamento de dados que aconteça no território brasileiro, a lei brasileira deve ser observada. E aí a gente está falando não só do Marco Civil, mas do ordenamento jurídico como um todo. A gente tem uma outra dimensão, que é a da competência internacional. Essa é a mais confundida com o termo jurisdição em si. Essa competência ela diz respeito à possibilidade dos tribunais, enfim, dos sistemas de resolução de conflitos poderem atuar. Então, a gente tem as hipóteses de competência, quer dizer, por exemplo, quando o imóvel é situado no Brasil, apenas os juízes brasileiros vão poder decidir sobre aquele imóvel, de quem é aquele imóvel, com quem fica aquele imóvel, como que se reparte aquele imóvel, no caso de uma herança, por exemplo. Então, esses são também critérios para a resolução de conflitos e que tem uma versão um pouco mais complicada, que é a adjudicação de conflito, e por isso que vocês podem encontrar na literatura a competência internacional também chamada de jurisdição adjudicatória, mas que na verdade é a mais simples possibilidade, capacidade, enfim, da justiça de um determinado estado resolver algum caso, alguma disputa. E a gente tem a última dimensão, que é com certeza a mais complicada, que é o do enforcement, e aí a gente tem um estrangeirismo aí, porque enforcement é uma palavra que tem várias sutilezas na sua tradução, pode ser observância, pode ser obediência, pode ser adequação e pode ser execução. De uma forma simplista, a gente fala que o enforcement seria essa jurisdição executória, quer dizer, de trazer aquela decisão, né, que é amparada nas leis, para a realidade. Então, para que aquela determinada decisão tenha efeitos. Quando eu digo que é a mais complicada, é aquela que a gente tem menos parâmetros ainda, legislativos, enfim. A gente acaba tendo que recorrer a vários compromissos internacionais ou algumas teorias mesmo sobre a execução de sentenças e de outras decisões judiciais para poder buscar esses parâmetros, e no que diz respeito à internet, eles ainda estão sendo construídos, como a gente vai ver, principalmente no caso do Brasil, com os casos que a gente tem aí da discussão no STF sobre os acordos bilaterais, o perfil desses litígios, o que as partes nos processos estão dizendo, se elas devem cumprir as ordens ou não, enfim, toda essa discussão no que diz respeito ao Brasil vem no próximo webinar. Bom, e aí, como eu disse, o que importa, né, dessa distinção que eu acabei de fazer, na verdade, é que as bases legais, elas são diferentes para cada uma dessas dimensões, com a finalidade de proteger as garantias e de promover segurança para as atividades das pessoas físicas e jurídicas. Dessa forma, é interessante notar que, apesar
de no final, né, o resultado ser o mesmo, quer dizer que determinada questão seja resolvida de acordo com uma determinada lei e passe a valer na realidade material e não só num processo, por exemplo, esse sendo o objetivo maior, apesar disso, cada um desses critérios tem bases diferentes e se elas não forem seguidas, isso pode gerar a invalidação de uma decisão ou o descumprimento o não cumprimento dessa ordem, enfim, tudo que pode fugir das bases legais pode ser depois invalidado, criando um ambiente de insegurança, que é aquilo que se procura evitar. Bom, sobre essas questões conceituais, alguém tem algum comentário, alguma coisa que não ficou claro? Pessoal, aqui é o Flávio, só para lembrar vocês, quem quiser pode entrar pelo chat, né, fazer qualquer tipo de pergunta ou comentário, a gente está acompanhando aqui, mas também pode habilitar o seu microfone, né, ali no cantinho à esquerda, embaixo, né, cada um pode, né, eu deixei como default, no padrão, todo mundo com o microfone desligado, exceto a Luísa que está conversando. Se alguém quiser entrar com algum comentário por voz, né, habilite seu microfone, né, mas eu peço a todos os demais que mantenham seus microfones desabilitados, né, para que a gente controle aí a ordem de quem está falando. Ok, gente? Vamos em frente. Boa tarde aí, Luísa, tudo bem? Olá, tudo bem? Sou Major Campos, eu trabalho no Comando de Defesa Cibernética, estou gostando aí do webinar, né? E, assim, dentro desse contexto, não é uma dúvida, né, mas ver na sua visão como que a gente poderia mudar a cultura das empresas nacionais, sejam elas públicas ou privadas, para que o viés de atender uma recomendação de segurança seja maior do que aquela preocupação de investimento financeiro ou algo nesse sentido, né? Eu digo isso porque eu participei de um evento recentemente e na Espanha, por exemplo, existem recomendações de boas práticas para os setores de infraestruturas críticas e as empresas elas seguem, não porque vão ter uma perda financeira ou vão passar por auditoria ou que serão obrigadas a seguir esse padrão, né? Mas sim porque elas têm a consciência, né, de que devem, aquilo é uma boa prática e no final vai trazer benefícios para ela, seja direto ou seja indireto, né? A pergunta isso é cultural no Brasil? Esse é um comportamento que as empresas possuem de uma forma geral, de só seguir pelo viés econômico? E a outra questão é como a gente mudar a gente fala mindset, né? Está muito na moda hoje, né? Essa visão da obrigatoriedade e levar para um lado que seja natural a gente ter um espaço cibernético seguro, porque o nosso uso tem que ser seguro dos recursos e tecnologia da informação, seja eu na minha casa, seja eu na empresa, né? Uhum. É uma boa questão. Obrigada pelo seu comentário, obrigada pela presença também. É muito bom saber que a gente tem pessoas envolvidas, né, na área de segurança estatal mesmo, dispostas a dialogar e, enfim, a construir essas discussões, né? Por isso eu fico muito, muito feliz com a sua participação. Espero que você venha para cá no dia 29 também, em que a gente vai falar um pouco mais especificamente do Brasil e desses casos que a gente tem levantado nas pesquisas. E, de fato, quando a gente pensa uma cultura legislativa, né, ou regulatória para a internet, ela não é apenas a via judicial, que eu acho que foi a que eu mais acabei falando aqui nessa introdução sobre jurisdição. Ela também quer dizer uma observância, né, das regulações, enfim, de todo uma organização social, né? A gente tem visto nesse tempo de pesquisas
várias formas de engajamento também do setor privado. E uma delas é a que, inclusive, a AISO que apoia, que é a governança colaborativa, que é o fato de colocar vários setores juntos para conversar e para buscar construir mesmo uma cultura que vai além dos aspectos econômicos, das sanções, das multas, dos bloqueios, que são coisas que já aconteceram aqui no Brasil e continuam acontecendo, mas também faz parte dessa construção de pensamento crítico, da gente ter, por exemplo, a própria sociedade civil cobrando de outros atores, né, um uso seguro, um uso transparente das ferramentas da informação, né, das tecnologias de informação. Então, me parece que essa construção cultural, ela leva tempo. Se a gente pensar, por exemplo, você falou do caso da Espanha, a gente tem uma diretiva de proteção, a gente vê uma diretiva de proteção de dados na União Europeia desde 95, e a gente agora foi falar de uma lei geral de proteção de dados, depois que a Europa reformou essa diretiva e passou para um regulamento que é mais incisivo e que realmente exigiu uma adaptação muito grande. Então, esses processos culturais, eles são construídos, né? E eu acredito que espaços como esse aqui são aqueles em que a gente pode discutir, pode levar essas boas práticas de uma forma mais ampliada. A Isabelle levantou a mão. Pode falar, Isabelle. Oi, Luísa. Eu sou Isabelle, eu estudo na UESB, aqui no sudoeste da Bahia. E, assim, me interessa muito essa parte da sua fala, sobre a parte quando você fala da construção de uma cultura que, dentro das empresas, para respeitar essas diretivas, né, e respeitar a lei de proteção de dados, tal qual está acontecendo aqui no Brasil. Uhum. Só que, assim, também a gente percebe que esse respeito meio que é aparente, porque, por exemplo, eu estive recentemente no LACGF, junto com o CGI Brasil, e uma das coisas que a gente mais comentava era que haviam muitos jovens bolsistas, né, que participaram do evento também, que faziam muitas reclamações ao Facebook, mas a representante do Facebook, né, relacionada a essas questões de proteção de dados e tudo mais, mas ele já tinha aquela resposta pronta, entendeu? Então, assim, não havia um debate de fato. Parece que havia só mesmo assim, dizer que estava lá, mas ela não havia uma vontade de fato para trabalhar com essa proteção, sabe? E isso é meio complicado, porque como você mesmo disse, essas empresas já estão trabalhando com essa proteção de dados já há mais tempo. Só que no Brasil, em específico, né, é uma coisa mais recente. Então, por que elas ainda assim se mostram meio que relutantes em respeitar essas leis, sabe? Porque elas já existem. Elas só, na verdade, assim, a existência dela especificamente em alguns países que variam o tempo, né? Mas, enfim, só mais essa pergunta, eu acho que ficou meio confusa para entender, mas é só isso mesmo. Obrigada. Obrigada a você, Isabelle. É bom saber que você estava também envolvida nas atividades do IGF, essas discussões, esses fóruns. Tem muitos desafios e um deles é esse que você apontou, de realmente colocar as pessoas para um debate que seja construtivo, que não seja simplesmente estar ali, né? Assim, é complicado falar em nomes, ou enfim, generalizar todo o setor privado, enfim. Uma coisa foi a primeira pergunta que pelo menos eu entendi que se referia a empresas nacionais, né, que então já vão construir um modelo de negócio aqui no Brasil, e a outra coisa são as grandes empresas multinacionais, os modelos de negócio globais que se desenvolvem pela internet. E aí, esses sim têm uma dificuldade ainda maior, porque eles vêm com padrões de comunidade ou termos de uso, enfim, perspectivas que eles adotam internamente como empresa e acabam se aplicando para o mundo em geral. E aí é muito difícil a gente conseguir encaixar esses padrões, né, ou esses
contornos de comportamento para usuários da internet que são globais com aqueles regimes internos, né, das leis aplicáveis e tudo mais. Então, assim, realmente existe essa dificuldade. Não, quase todos os casos que a gente vai discutir hoje dizem respeito a essas empresas multinacionais e como elas se comportam diante, né, de algum pedido, de alguma requisição estatal ou de alguma reclamação de um usuário. Então, a gente vai discutir isso mais e realmente é um grande desafio, né? Como tornar esses debates multissetoriais em decisões concretas, em comportamentos duradouros, né? Tudo isso são questões, todas essas são questões que a gente precisa acompanhar. Bom, o Juliano levantou a mão. Pode falar, Juliano. Luísa, dá para ouvir aí? Sim. Tá bom. Uma dúvida sobre o campo temático aí desse tema da jurisdição, internet jurisdição. A sua abordagem, você está falando a sua abordagem, como você mesmo falou, ela é legislativa. Então, eu fiquei um pouco pensando se esse tema de debate o debate que está acontecendo em torno do ponto Amazon agora, enfim, que pode até ter desdobramentos, né? Vamos imaginar um desdobramento extremo, que entraria numa discussão sobre fragmentação da internet. Você acha que esse debate sobre fragmentação é um debate que está no campo de discussão de internet e jurisdição? Juliano, obrigada pela sua pergunta. E aí eu vou usar aquela frase bastante recorrente em apresentações, que a gente vai tratar disso mais para frente, mas eu prometo que a gente efetivamente vai tratar disso mais para frente, da questão de fragmentação. E sobre a questão dos nomes de domínio, .amazon, eu acho que vale, assim, vários webinars só sobre esse caso, mas para dizer, só contextualizando, que além dessa perspectiva, né, que é legislativa, que é essa aqui da lei aplicável, competência, enforcement, a gente também pode pensar a jurisdição de uma forma mais ampla, que é aquela política da soberania dos povos. E então existem outras dimensões dessa jurisdição, e a do ponto Amazon é uma questão que entraria nessas outras esferas. Mas e aí sobre a fragmentação a gente vai falar rapidamente no final. Luísa, perdão, aqui é o Flávio, só para pedir para os nossos todos participantes do webinar que vamos dar uma seguradinha um pouquinho nas perguntas agora, vamos deixar a Luísa avançar um pouco mais na apresentação dela, e aí no final a gente pode recolher todas as perguntas, ok? Vamos lá então, Luísa. Certo. Vou falar rapidinho sobre esses casos, acho que a discussão é o que mais importa. Alguns de vocês devem conhecê-los. O primeiro caso é o Yahoo versus Lycra, que a Lycra é uma associação francesa e ela pediu que o Yahoo removesse, no comecinho dos anos 2001, removesse sites de venda de produtos, né, de objetos nazistas, porque a venda desses objetos, ou enfim, desses cartazes, desse tipo de material é proibida na França, e então o que a Lycra, que é essa associação, pedia era que o Yahoo não disponibilizasse os locais onde esses itens eram vendidos. A resposta do Yahoo, que tem sede nos Estados Unidos, foi basicamente que a França não teria jurisdição, ou seja, não teria competência para dizer que aquele conteúdo ele tinha que sair do Yahoo,
porque a sede do Yahoo é nos Estados Unidos. Então, a justiça americana que deveria decidir se esse conteúdo entraria ou não entraria. E, além do mais, eles alegavam que, enfim, tirar esse conteúdo não seria coerente com a liberdade de negócios, enfim, que havia como política. Foi uma grande discussão. O Yahoo chegou a ser suspenso na França, porque a justiça francesa disse que era competente, porque o Yahoo operava na França e considerou, né, que aquilo violava as suas leis internas. E o Yahoo também foi litigar nos Estados Unidos, e esses dois atores ficaram discutindo qual seria, né, aí a justiça que diria mantém-se o conteúdo ou não se mantém. No final, em razão desses diferentes bloqueios e das sanções, né, que foram feitas ao Yahoo na França, esse tipo de conteúdo acabou sendo bloqueado para os usuários da França. E aí a gente pode ter uma discussão, né, de qual que é a efetividade se eu uso uma tecnologia que, por exemplo, não acusa que eu estou em determinada jurisdição física, né? Se eu estou usando, por exemplo, um VPN que não aparece que eu estou no Brasil, isso pode tornar essas decisões pouco eficazes. Assim. Isso para ilustrar como que aí estava sendo discutido a aplicação da lei francesa, a competência da justiça para dizer se aquele conteúdo ficava ou não na internet e a efetividade dessa decisão de retirar a venda desses itens de circulação na França. O caso, como eu disse, ele foi bastante longo e no final a empresa tomou a decisão de retirar, de fazer esse bloqueio aí para os usuários da França. Mais uma vez, a França e os Estados Unidos, esse já é um caso mais recente, de 2015 e 2016, em que o Frédéric Thuram, que é um professor francês, postou na sua conta no Facebook um quadro, A Origem do Mundo, e o Facebook simplesmente cortou, né, tirou a página desse professor de funcionamento, considerando, né, ou tendo como justificativo o fato de que é uma obra de nudez, e que esse tipo de conteúdo não seria aceito na comunidade, né, ali dentro do modelo do Facebook de gerir o conteúdo. Bom, o que aconteceu foi que o usuário entrou com um processo contra o Facebook alegando, né, ofensa à liberdade de expressão, que é uma garantia da França bastante forte, com uma tradição forte, e pedindo uma condenação por danos morais à empresa por ter removido, além de pedir também para que a página fosse restabelecida. O Facebook, por sua vez, respondeu no processo lá na França que nos termos de uso da plataforma existe uma cláusula de eleição de foro, que é basicamente o usuário concordando que qualquer problema, qualquer disputa em relação ao Facebook, eles vão resolver nos tribunais da Califórnia. Até pouco tempo, essa disposição ela ficava no artigo, no item 15 lá dos termos de uso. Eles podem ter modificado, da última vez que eu mostrei estava lá, e de fato fala que o usuário ele concorda ao criar aquela conta em processar o Facebook por qualquer motivo nos tribunais da Califórnia.
Então, essa foi a defesa da empresa, dizendo que não cabia à justiça francesa decidir se houve uma ofensa à liberdade de expressão ou não, ou se a página deveria retornar, porque o usuário teria escolhido, pelos termos de uso, os tribunais da Califórnia. Bom, a resposta dos tribunais franceses também, em várias rodadas, em várias instâncias, foi a de que esses termos de uso eles não teriam validade na França, porque nas relações de consumo, né, primeiro a França considerou a relação entre o Frederic e o Facebook uma relação de consumo, e anulou a validade dessa eleição de foro, dizendo que não houve uma escolha efetiva do usuário em relação à possibilidade, em relação à possibilidade de processar a empresa, ou enfim, de disputar qualquer coisa lá na Califórnia. Uma outra coisa que foi considerada para além da relação de consumo, que aos olhos da justiça francesa foi assim caracterizada, foi também um aspecto bastante importante quando a gente está falando de quem é que vai decidir um conflito, quem é que vai dizer o direito dentro de um determinado processo, que é o acesso à justiça. O que também foi analisado foi que o professor ele não teria condição de, primeiro, ir à Califórnia para processar o Facebook, atender os requisitos da lei americana para iniciar um processo que é bastante caro, e acabaria tendo o seu direito. Olá, pessoal. Parece que a Luísa, a conexão dela caiu. Vamos esperar que ela retome rapidamente. A Luísa já está voltando. Já voltei. Bem, houve um pequeno problema técnico de falta de energia, mas já vou prosseguir aqui e daqui a pouco eu subo a tela de novo. No caso que ficou conhecido como a origem do mundo, a justiça francesa decidiu, né, que o Facebook deveria então restabelecer a conta do professor e, além disso, pagar danos morais por ter retirado, né, e dessa maneira, da forma como foi considerada, ter ferido aí a liberdade de expressão e de pensamento do usuário. E aí, então, o resultado foi que a justiça francesa foi considerada competente e julgou o caso até o final. Uma outra coisa considerada, que também envolve o que eu falei sobre o acesso à justiça, foi o fato de que o Facebook seria capaz... Só um minutinho que eu vou trocar aqui.
Oi, pessoal, voltei. Parece brincadeira, mas o Zoom resolveu atualizar aqui no meu computador, então eu vou continuar pelo celular e depois eu compartilho com vocês a apresentação. Então, o resultado básico, né, do caso da origem do mundo foi que o Facebook ele podia apresentar uma defesa, e por isso que a justiça francesa também se considerou competente. Por fim, Luísa, Flávio, Luísa, tem uma pergunta aqui do Carlos no chat. Você poderia dizer se houve uma discussão mais específica quanto ao polo passivo das ações, ou seja, o direcionamento à empresa sediada nos Estados Unidos, a eventual filial francesa, ou as duas? Houve a filial francesa. Na verdade, eles não tinham uma filial, eles têm, assim como eles têm no Brasil, não é uma filial, é uma subsidiária, né? É um escritório. Mas foi considerado o Facebook França, então ele entrou no processo, enfim, constituiu advogados, e aí o Facebook Inc. respondeu dizendo que havia o termo de uso que deveria ser a discussão seria na justiça americana, mas na verdade, como o Facebook tem um escritório na França e constituiu advogado, né? Então o polo passivo ele tinha ampla defesa, foi por isso que o processo continuou na França, mas foram os dois. Ok, vamos em frente. Vamos em frente. O último caso que eu trouxe para discussão o que aconteceu foi que uma brasileira, a Patrícia Chérida dos Santos, processou uma empresa espanhola na qual ela tinha trabalhado por uso indevido da sua imagem. Basicamente, o contrato de trabalho acabou e essa empresa espanhola continuava vinculando as imagens dela no site da empresa. A Patrícia, então, entrou na justiça aqui no Brasil pedindo a retirada dessas imagens do site da empresa na Espanha, da empresa espanhola. O contrato de trabalho tinha sido celebrado na Espanha, ela ficou um tempo trabalhando lá e quando ela voltou, ela verificou que essas imagens continuavam circulando. Houve uma série de discussões também se era a justiça brasileira que deveria resolver o caso, se era a justiça espanhola, porque o contrato de trabalho foi realizado lá, porque a empresa, né, o polo passivo, era uma empresa espanhola, e até que o STJ decidiu pela competência da justiça brasileira com um critério que pode ser bastante questionado, que é o do acesso. O relator, o ministro Salomão, ele considerou que como o site com as imagens indevidas, com a imagem que tinha esse uso indevido, podia ser acessado no Brasil, então a competência era da justiça brasileira. Esse caso, e quando eu digo que ele pode ser problematizado, esse critério, é porque se a gente for parar para pensar, esse site ele é acessível em qualquer lugar em que a internet funcione. Basta ter o endereço e acessá-lo. Então, segundo essa lógica, qualquer estado no mundo poderia ser competente para julgar esse processo. No entanto, essa lógica ela consegue ser um pouquinho mais refinada se a gente parar para pensar que era aqui que a pessoa residia, a pessoa afetada residia, todas as suas ações, toda a sua imagem era veiculada. E um outro critério que foi levado em consideração também para desenvolver melhor essa decisão foi o fato de que a empresa espanhola apresentou uma defesa, né? Então, o acesso à justiça, o contraditório, né? O direito à defesa, ele não estava sendo ferido, sendo a competência da justiça brasileira. Basicamente, esse é o caso que a gente tem aí de discussão sobre jurisdição em internet no Brasil.
e acabam retirando depois as imagens. Passando direto para a promessa que eu fiz ao Juliano, né, de falar um pouco sobre fragmentações de leis a serem aplicadas e de tribunais a resolverem uma determinada questão, é justamente uma preocupação em manter a internet como uma única internet, como uma internet que seja aberta, que seja acessível end-to-end e que preserve a sua natureza global. A gente percebe, né, das pesquisas, principalmente o Bertrand Lachapelle, do Internet Jurisdiction Project, vem apontando para uma corrida legal, né? Quem vai regular primeiro a internet? A gente deixa de uma lógica lá do final dos anos 90, de que a internet era um espaço independente de normas, para uma postura, né, de uma corrida armamentista, aí, entre aspas, de quem vai regular a internet. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de como que os estados eles procuram aumentar o alcance, né, do seu sistema jurídico a partir de previsões extraterritoriais. E aí, enfim, um dos pontos mais críticos dessa discussão foi justamente com a entrada em vigor da GDPR, que foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor em 2018, no ano passado, e tinha previsões, e tem, na verdade, né, ele vigora no artigo 3º de uma aplicação extraterritorial mesmo. Então, havendo dados de residentes da União Europeia envolvidos, por exemplo, companhias aéreas de pessoas que vêm da Europa para o Brasil ou para qualquer outro país, essa lei ela se aplica e todas as suas sanções, as multas, enfim, as exigências também se aplicariam. Isso ocasionou assim um burburinho, principalmente em relação às empresas, por causa das sanções que são pesadas assim, no regulamento. E fez com que, por exemplo, a gente aqui no Brasil começasse a discutir quais seriam esses padrões de proteção de dados, como é que as pessoas se adequariam a uma lei, portanto, que é europeia e que não passou pelos... na época, né, hoje a gente tem uma lei que passou pelo processo legislativo e tudo mais, que vai entrar em vigor no ano que vem, mas mesmo assim se percebe essa ampliação do alcance. E aí se existem, né, a preocupação central é que se existem diferentes previsões, diferentes normas, e se eventualmente elas entram em conflito, então cada um tem um critério de proteção de dados, cada um tem um critério para o comportamento exigido de regulação de conteúdo. E entre outras tantas questões, o que pode acontecer é que existam diferentes interações e diferentes internets, aí, entre aspas, dependendo, então, dessa forma política, regulatória e legislativa que os países tomarem, principalmente se elas não forem coordenadas e não tiverem uma escalabilidade, né? Elas não conseguirem ser coordenadas aí para evitar que se afete a camada técnica e mesmo a forma como a internet se estrutura. Eu acho que esses são os pontos de discussão, pelo menos para hoje. Como a gente esperou uns 6 minutinhos para começar, eu acho que a gente pode usar esses 6 minutinhos para algumas perguntas. O que vocês acham? Perfeito. Vamos lá então, gente. Vamos passar uns 5, 6 minutinhos do nosso horário previsto, tendo em vista nosso atraso no início e a dificuldade técnica que a Luísa teve ali no meio do seminário. Então, perguntas, por favor, fiquem à vontade para colocar. A Isabelle está com a mão levantada.
Oi de novo, gente. Então, só para finalizar aqui, eu acho que provavelmente você vai falar isso no próximo webinar, mas para fazer um gancho, eu queria te perguntar qual o seu ponto de vista para resolver essa situação da diferença de leis entre os países com relação à proteção de dados, por exemplo. Deveria ser feita uma lei única que abarque todos, ou então através de cooperação internacional? Assim, deveria as próprias empresas se autorregularem, ou então depender de uma regulação estatal? Como é que deveria ser feita, no seu ponto de vista, essa situação? Inclusive, professor Flávio, se o senhor quiser responder também, está o convite. Obrigada. Temos outras perguntas? A gente coleta mais ou já vamos respondendo? Alguma outra pergunta, gente? Para a Luísa já atender todas juntas? Pode ir indo, Luísa. Pode, então, respondendo a Isabelle. Não é uma pergunta fácil, Isabelle. Quem me dera eu tivesse uma opção que eu considerasse perfeita, aí, entre aspas. Mas fato é que me parece que a autorregulação já não é suficiente. A gente tem uma abrangência, né, uma presença da tecnologia nas sociedades que não é assim tão simples a aplicação de autorregulação. E a gente também tem ainda um modelo extremamente individualizado, né? Cada um cuida do seu aí, de regulação estatal. De modo que me parece assim, o ideal, apesar de as dificuldades de implementação serem imensas, seria uma ação coordenada entre os determinados atores, entre os atores, né, os multissetores da internet, da sua governança, em termos de negociação, em termos de estabelecer padrões, assim como a gente tem na parte técnica, e o professor Flávio também pode falar melhor que eu, alguns padrões, né, que são definidos para que as coisas se intercomuniquem, né, para que seja possível a construção de algo comum. Também no âmbito da política, a gente... da política, da legislação, a gente precisaria fazer esse esforço mesmo de negociação. Só complementando, eu acho que a Luísa já disse, é o esforço, que não é trivial, obviamente, de tentar construir uma solução colaborativa entre os diferentes atores dos diferentes países, né? Isso não é uma solução fácil, né? As diferenças de legislação e de cultura dos países são muito grandes, então é uma tarefa gigantesca. Ou talvez a Luísa possa mencionar o projeto do Bertrand de La Chapelle, né? Falar um pouquinho mais, né? Que é uma tentativa justamente de trazer todos os atores, né? Para um fórum comum para discutir as questões de jurisdição, para pelo menos criar algum entendimento comum que possa fazer com que nos seus países respectivos se avance em direção a legislações mais ou menos harmoniosas. Exato. Quando a gente fala, né, quando a gente falou desse ideal dessa ideia de construir, enfim, de trazer pessoas para esse diálogo, tem muito a ver com a construção de uma participação e da problematização dessas questões em diferentes níveis. Inclusive, no que o Internet Jurisdiction faz, que o professor Flávio acabou de citar, que tem como cabeça aí o Bertrand de La Chapelle, de colocar esses atores juntos, discutindo quais são as soluções políticas, legislativas possíveis para serem organizadas aí. Eu ouvi uma pergunta também sobre biografia. A gente pode circular depois uma lista de sugestões bibliográficas, eu tenho aqui também, aí a gente pega ali na lista de pessoas que se inscreveram no evento hoje, alguns materiais introdutórios, vi que o Diego falou do Lessig também, que é uma super referência em termos de, enfim, de pensar, né, o quadro de regulação da internet
levando em consideração não só a estrutura que a gente já tem e que precisa ser adaptada, mas também o mercado, também a comunidade técnica, os padrões técnicos, também os usuários, também a cultura de uma determinada sociedade. E acabei de ver que o Diego também colocou o site do projeto, do Internet Jurisdiction. Eles têm várias formas, enfim, eles têm estudado várias formas de endereçar esses problemas jurisdicionais. E a gente também tem no IRIS alguns materiais sobre isso, buscando principalmente tratar da nossa realidade. Então, o que está sendo discutido no Brasil, o que está sendo discutido nos nossos tribunais, nos casos, enfim. Isso já para fechar e deixar o convite para o dia 29, a gente conversar mais sobre essas questões, para não passar muito do tempo aí. Eu acho que a gente pode encerrar com essa provocação de que ainda temos muito para discutir. Muito obrigado, Luísa. Foi excelente. Acho que todos gostaram bastante. Pena que o tempo é curto e que a gente não poderia, continuar aqui por mais tempo fazendo mais perguntas e debatendo, mas quem tiver perguntas que ficaram pendentes, todos serão bem-vindos ao próximo webinar no dia 29 e quem sabe a gente até já começa a pensar em outros mais adiante, né, Luísa? Com certeza. Então, vamos ver, de repente essas referências aqui que foram colocadas no chat, a gente pode enviar para vocês, para os que estão inscritos, por fora depois, mas fiquem à vontade, para contactar a gente, contactar a Luísa, para continuar conversando sobre o assunto. E esperamos vê-los todos de volta, no dia 29, nesse mesmo horário, gente. Muito obrigado a todos, obrigado, Luísa. Uma boa noite para todos, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.